Há exatos 331 anos, no dia 19 de agosto de 1692, em uma pequena cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, acontecia o famoso julgamento das bruxas de Salem, onde cerca de 200 pessoas foram presas ou acusadas de bruxaria, e 20 foram condenadas à morte, sendo que 5 delas foram executadas naquele dia. Muito do que aconteceu foi devido aos pensamentos da época, que eram baseados pela religião e pela crença cristã, no qual acreditavam que Deus e o demônio regiam tudo o que acontecia e tudo o que eles viviam. Foi assim que os boatos de que algumas mulheres estariam lançando feitiços sobre as pessoas do vilarejo de Salem se espalharam, se tornando um dos maiores casos de caça às bruxas conhecidos até hoje. A verdade sobre as bruxas de Salem. A bizarra história do cruel julgamento. Tudo começou em janeiro de 1692, quando a filha do reverendo de Salem, Samuel Parris, Elizabeth, e a sua sobrinha, Abigail, começaram a apresentar comportamentos incomuns para a época. Entre gritos tenebrosos e sons esquisitos, as meninas atiravam objetos pelo ar sem razão aparente e contorciam-se de uma forma assustadora. Quando o médico daquela região, o conhecido Daniel Spofford, veterano da Guerra Civil Americana que curava as pessoas através de uma medicina metafísica chamada de ciência cristã, fez uma visita às meninas, alegou com certeza absoluta que elas estariam amaldiçoadas. O caso só cresceu quando outra menina do vilarejo, chamada Anne Putnam, começou a exibir os mesmos sintomas preocupantes. Estudos recentes afirmam que esses sintomas bizarros apresentados pelas meninas, na verdade, podem ter sido adquiridos através de uma infecção causada por um fungo, que é encontrado comumente em pães, no qual pode causar dores corporais, dissociação e alucinações. As 3 meninas, que ainda eram crianças na época, não tinham consciência sobre o que estava ocorrendo em seus corpos e mente. Assustadas e pressionadas pelos líderes religiosos locais, que atribuíram a doença cometida por elas como obras do diabo, as pequenas acabaram por culpar 2 mulheres de as terem as amaldiçoado, Sarah Good, uma mendiga, e Sarah Osborne, uma idosa pobre. Ao longo do tempo as acusações de bruxaria começaram a crescer tanto que contabilizaram quase 300 pessoas, em sua maioria mulheres consideradas estranhas, pecadoras ou promíscuas. Você está fascinado pela história intrigante das bruxas de Salem? Quer se aprofundar ainda mais nesse enigma sombrio? Temos uma oferta que pode te ajudar a conhecer mais sobre esta intrigante história. Graças à nossa parceria com a Amazon, agora você pode adquirir os melhores livros sobre o tema das bruxas de Salem. Encontre obras de autores renomados, estudos detalhados e romances envolventes que revelam todos os segredos desse capítulo sombrio da história. Aprofunde-se na histeria, na superstição e nos mistérios que envolveram Salem em 1692. Explore o julgamento, as acusações e os personagens que moldaram essa trágica história. Para começar sua jornada pelos caminhos da história, clique no link na descrição abaixo e escolha os livros que mais despertam seu interesse. Não deixe essa oportunidade escapar! Vamos desvendar juntos os segredos do passado. Tituba era uma indígena da América do Sul, levada para Salem como escrava. Ela foi convocada para fazer o que chamavam de bolo de bruxa, que, em tese, curaria as meninas que estavam sofrendo desses sintomas demoníacos. Esse bolo seria composto pela urina das meninas e centeio, que seria dado aos cachorros delas com a promessa de que quebraria a maldição. Apesar da boa intenção, o feito desse bolo levou Tituba a também ser acusada de bruxaria, sendo depois condenada à fogueira. Tituba foi a única acusada a admitir, após longo interrogatório e torturas, que tinha feito um pacto com o demônio. Ela afirmou ter assinado um livro com o demônio e garantido que mais bruxas estavam espalhadas pelo vilarejo, com o objetivo de acabar com os puritanos que tomavam conta do lugar. Martha Corey foi uma das acusadas de bruxaria que causou grande escândalo sobre o vilarejo. Ela era uma mulher devota à igreja e que se dedicava frequentemente a questões religiosas. Essa confissão em particular deixou a comunidade em pânico,
Se até uma mulher ligada à igreja poderia ser enfeitiçada, ninguém conseguiria ser temente o suficiente para não ser apanhada pelo diabo. Outro caso chocante foi o de Dorothy, a filha de 4 anos de Sarah Good, que após horas de interrogatório, as autoridades acabaram acusando de bruxaria. O ministro Cotton Mather e seu filho, Increase Mather, na época presidente da Universidade de Harvard, sabendo da grande histeria que se arregaçava sobre Salem, pediram ao governo da cidade para que parassem de considerar sonhos e visões como evidências reais em testemunhos que estavam levando à morte de pessoas. Os pedidos só foram considerados pelo governador Phipps quando sua própria esposa foi acusada pela comunidade de também estar praticando bruxaria. Com isso, Phipps deu um basta na paranoia coletiva que havia se instaurado e, com o passar do tempo, as condenações diminuíram. As mulheres que ainda estavam presas acabaram sendo liberadas em maio de 1693. Com o fim das acusações, dos julgamentos, das prisões e das sentenças de morte, a comunidade acabou pedindo perdão publicamente pelos casos julgados. No dia 14 de janeiro de 1697, o Tribunal Geral de Salem promoveu um dia de jejum em respeito às almas das mulheres condenadas. Houve também outras retratações. Em 1711, por exemplo, os parentes das vítimas receberam 600 libras como forma de indenização pelo abuso e morte de seus familiares. No entanto, o estado de Massachusetts, onde fica o vilarejo de Salem, só se desculpou formalmente pelas barbaridades em 1957, longos 250 anos após os julgamentos. Hoje em dia Salem é um vilarejo turístico exatamente por conta desses casos, sendo o Museu das Bruxas de Salem o ponto mais visitado de lá. O julgamento das bruxas de Salem é um capítulo sombrio e intrigante da história que merece ser explorado. Afinal, ele nos lembra como o medo, a superstição e a histeria coletiva podem moldar o destino de uma comunidade. Se você gostou de conhecer essa história conosco, continue a jornada pelos caminhos da história. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum dos nossos episódios fascinantes. Além disso, se você aprecia o nosso trabalho e deseja contribuir para a criação de mais conteúdo histórico, saiba que a chave Pix está disponível na tela. Sua generosidade ajuda a manter viva a chama da história. Obrigado por fazer parte da nossa jornada pelo passado. Juntos, desvendaremos os segredos e mistérios que moldaram o mundo em que vivemos. Até o próximo episódio!